Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre equilíbrio. Estou aqui hoje com a nossa host e nutri Bianca. Oi! Nosso convidado de hoje, antes de apresentá-lo... Isso aí, já ia falar, calma lá. Vamos falar sobre nossos patrocinadores. Sim, a gente tem aí a Bombons, que a gente tem apresentado também outras vezes. Já dá tempo de você fazer seu pedido, né? Se você procura certeza. Aí uma oportunidade de uma alimentação saudável na região do ABC, entra lá ou no iFood, ou tem também no Instagram. Eles têm bowls, pokés, saladas e wraps, isso aí. Então é uma ótima oportunidade se você está procurando essa alimentação saudável, né? ABC e Grande São Paulo também, tá, Isso pessoal? aí, perfeito. A gente tem também um novo patrocinador por aqui. Mundo da Cloud. Isso, se você está procurando... se você já trabalha com tecnologia ou está começando aí nessa área e precisa achar um lugar para aprender sobre isso, o Mundo da Cloud é o lugar. Excelente alternativa. O Instagram deles lá, YouTube, cheio de dicas legais, Perfeito. cursos super bacanas pra vocês. O nome certinho tá na descrição do vídeo, tanto do Instagram, do YouTube, né? Entra lá direto que vocês não vão se arrepender. É isso. Bom, o tema de hoje do nosso podcast é vícios. Legal, né? Muito bom. Quem vem? E a gente tá aqui com o Alan Gabionetti, assim mesmo que fala? Gabionetti. Já errei mais chique, aqui, hein? mais Caramba. O Alan é psicólogo, palestrante, papai do Matheus, da Maia e da Zoe. Inclusive, a Maia nasceu faz pouco tempo, né? Quantos dias de vida É a ela tem? caçula? Ela é a caçula, hoje é dia... Hoje é dia 30. Dia 30, então fazem 20 dias. 20 dias. Oh, meu Deus. Olha só, praticamente é de abril. arrancamos ele da licença paternidade. Verdade. Né? Praticamente não arrancamos, Que né? bom, obrigado. Oh, meu Deus. Agradeço. Alan, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Tenho certeza que nosso papo vai ser muito legal. E, por favor, se você quiser complementar a tua apresentação, se tem mais alguma coisa que você acha importante falar, fica à vontade. Não, quero primeiramente agradecer a oportunidade de poder participar de um podcast. Quero dizer pra vocês que é a primeira vez que eu tô participando de um. Já tô adorando, já quero ter o meu. Mas a apresentação é isso mesmo, só. Fechou. Papai do Matheus, da Maia e a Zoe é minha cachorra, mas a Eu gente não trata como acredito! filha. Eu achei que era... Achei que eram vou 3 deixar- filhos. Senão, né, pô, a Maia nasceu faz 20 dias. Tem E a Zoe Meu Vai Deus, ficar com né? ciúmes, né? Tem Mas jeito. é que a gente trata ela como filha e ela foi parte importante, assim, da nossa família. Então, Legal. Faz faço parte. questão de colocar ela na apresentação. Perfeito. muito E, bom. Alan, nas redes sociais, onde que o pessoal pode te encontrar? No Instagram, no LinkedIn, no TikTok, né? Pelo É só Alan seu Gabionetti nome? já acha, mas o Instagram é psi.alangabionetti. Alan Gabionetti. É isso aí. Sigam lá, Perfeito. pessoal. Bora. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é tão importante aí, né? Quando a gente fala sobre vícios, Alan, o que a psicologia entende sobre isso? Qual que é a definição que Para a psicologia é uma condição, né, que a pessoa desenvolve, uma dependência, né, seja física, seja psicológica, em relação a alguma substância, ao uso de alguma substância ou algum comportamento. Tá, né? comportamento também também. são viciantes, então, Perfeito. olha só. Sim. É, porque quando a gente pensa em vício, né, a pessoa pensa que é só droga ou, sei lá, pornografia. Geralmente a uma coisa de palavra fora vício, pra ela tá dentro, sempre né? associada a alguma coisa, alguma droga ou alguma substância química, mas não, a gente tem N vícios aí e se a gente for a fundo, a gente pode perceber dentro da nossa própria realidade, né, através do Coisas comportamento, que a gente faz, tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E quando a gente fala de um vício também, a gente tá falando de um hábito, né? Uma coisa que acontece de forma automática. Sim. Nossa. Só que eu acho que a diferença é que o vício é visto como algo ruim e o hábito é visto como algo Você bom. perde a mão no É. vício. Tipo, seu hábito, você perde a mão. Não sei. É algo mais funcional, tem uma função adaptativa na tua vida, que a gente fala, né? É como se o hábito a gente conseguisse controlar e o vício a gente tem a ideia de que a gente controla, mas na verdade é ele quem nos controla. Tem questão de abstinência também, né? Esse monte de coisa que a gente sabe. Um dos maiores desafios para quem tá largando O algum vício. tipo de vício é a própria abstinência. Exatamente. E quando a gente fala sobre essa formação de vícios, como que os vícios são formados? Como que eu começo a ter um vício em alguma coisa, por exemplo? O vício ele nasce na falta. Então, na falta de X eu tento ocupar com Y. Né? Então, na falta de prazer, na falta de dopamina, de algo, eu tento encontrar em outra coisa. Né? Então, eu tenho
pais separados. Eu mesmo, né, sou filho de pais separados. E aí, na minha criação, eu morava com a minha mãe, então eu sentia uma necessidade, uma falta da parte paterna. E que eu não tinha ali gradualmente. Automaticamente eu tento preencher esse vazio com alguma outra coisa que vai fazer sentido pra mim e que vai fazer sentido pro meu corpo, pro meu organismo, dependendo ali da idade que a criança, enfim, né, está, ou o adolescente, o adulto, enfim. Aquilo, quando falta alguma coisa, ele tenta preencher com outra. Tá. E na prática, isso funciona mesmo? Eu consigo preencher essa falta? A ilusão que a gente tem é que sim. Né? Então, por exemplo, eu fui muito tempo viciado em Coca-Cola. Né? E aí, quando a gente fala assim, é viciado em Coca-Cola, parece besteira. Né? Mas não, eu fazia exames e os médicos diziam pra mim que eu substituí o que era pra eu beber de água, no dia eu bebia de Coca-Cola. Então eu bebia mais de 2 litros por dia. Vai de tomar Coca-Cola. bronca da Nutri. E você sabe de onde veio isso? O que você substitui? O que a Coca-Cola foi de substituto por alguma falta? Eu comecei a ter muito contato com a Coca-Cola quando eu morava com a minha mãe, meus pais separados, e aos 15 anos eu vim morar com o meu pai, né? E ali, com 15 anos, eu deixo a minha mãe e meus irmãos mais novos, né, em São Bernardo, e venho para São Caetano. E aí, eu acredito que eu não soube lidar com a saudade, não soube lidar com essa mudança de cidade, com a mudança de ambiente. Então, eu morei há 15 anos com a minha mãe, era um tipo de criação. Perfeito, era um tipo de vivência, e depois com meu pai era outra. E, por exemplo, quando eu morava com a minha mãe era casada com o meu padrasto, né, o Luiz, e ele é japonês. Os japoneses, eles são muito rígidos em algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu morava com a minha mãe, a gente só tinha contato com refrigerante no final de semana. Então, era no sábado à noite, quando a gente pedia pizza, aí a gente podia tomar refrigerante. Quando eu vim morar com meu pai, a gente já era... nós éramos muito parceiros, e a gente tinha uma liberdade. Eu tive uma liberdade que eu não tinha quando eu morei com a minha mãe. Então, essa liberdade me deu... eu não soube lidar também com essa liberdade. Então, por exemplo, meu pai ia no mercado, a gente comprava 3, 4 fardos de Coca-Cola e eu bebia praticamente sozinho. Então, eu sentava no computador com a garrafa de 2 litros do lado e ia o dia inteiro. Fora o fator que realmente tem do açúcar, da dependência, né? Assim, exato. Porque Total. Viciar em água é mais difícil, né? Com certeza, né? E vocês vão ver que os vícios geralmente são coisas que trazem prazer, né? Lógico que se você estiver num dia de 40 graus na praia e você receber uma garrafa dessa gelada, ela vai matar sua sede. Mas se você receber uma lata de Coca-Cola, é muito mais gostoso. Porque vai dar muito mais prazer, porque pela quantidade de açúcar e tudo mais. É por isso, então, que é muito mais fácil você ter um vício do que um bom hábito? Sim. Sim, porque os vícios, eles são bons, né? Que a gente perde a mão, né? Acaba chegando no momento em que a gente perde o controle sobre ele. E ele nos controla. Mas ninguém é viciado em alguma coisa que é ruim, né? Sim. Lógico, a gente tem a ideia, por exemplo, de que as drogas ilícitas, por exemplo, são coisas ruins, né? Mas para aquele que tá usando, para aquele que experimentou a primeira vez, não é uma coisa ruim. Verdade. Né? Traz uma sensação boa para aquela pessoa. É dificilmente alguém viciado em alface ou alguém viciado em água. Né? Tem como ter um vício bom? Eu viciar em alguma coisa, como eu posso dizer? Por exemplo, viciar em Coca-Cola é ruim. Não? Pra saúde? É porque todo vício ele vai te gerar algo que vai... né, algo negativo. Né? Então não tem como. Você vai se viciar. Você pode se viciar em coisas boas, mas você se considerar viciado em algo é porque algo tá te prejudicando. Certo. Né? A palavra do vício ela já traz essa conotação de é algo que te prejudica, é algo que impossibilita você de viver outras coisas porque você tá preso ou amarrado a alguma coisa. Entendi. Você pode, por exemplo, ser viciado em academia. E tudo bem. Você tá cuidando da sua saúde e tal. Mas você pode perder muitas outras coisas. Sim. Aquele vício que te impede de estar numa reunião familiar porque você tem que treinar 5 vezes por dia. Tô exagerando também, óbvio, né? Fora que o excesso do treino às vezes vai fazer mal pro Vai teu lesionar. corpo. Vai lesionar alguma parte do seu corpo, um joelho, um tornozelo. Mesmo mão, que braço. pareça ser saudável, o vício, a partir do momento que vira vício, não tem mais como ser bom, é isso. Sim. E o vício ele tá sempre ligado a outros prazeres, não só ao prazer do que aquilo, por exemplo, vamos usar o exemplo da academia. Nossa, eu tô viciado em academia. Por quê? Porque tá me fazendo bem pro meu corpo. Né? Então começa a partir disso. Por isso que entra numa ilusão. Porque a partir do momento que você só tá recebendo aquilo, tô vendo o meu corpo, ok. Só que acontece, a pessoa que ela tá com o corpo legal, ela começa a postar, por exemplo, fotos na internet. Isso. E aí isso atrai curtidas, comentários, pessoas, relações e tudo mais. Então o ganho do vício ele vai prendendo a gente dessa forma. Por quê? Porque antes do exercício, antes de eu ter essa vida saudável, eu era alguém que não era notado. Agora eu tô sendo notado, então isso vai me prendendo de algumas formas, né? Entendi. E a tendência do vício ele sempre fazer com que você queira mais. Né? Então
Geralmente a porta principal, quando a gente fala de substâncias, é a bebida alcoólica ou o cigarro, né? Então a pessoa que começa a fumar o cigarro ou beber bebida alcoólica, de repente só a cerveja já não basta mais. Eu vou pra vodka, né? Aí eu misturo a vodka com outra coisa. E daqui a pouco só a cerveja e a vodka já não faz mais sentido. Eu preciso usar alguma coisa. Aí eu vou pra maconha, daqui a pouco eu vou pra cocaína, porque aí a gente vai perdendo a mão. Né? E realmente o vício vai nos controlando e vai levando a gente cada vez mais consumindo, é verdade. E as pessoas têm esse hábito de ir substituindo um vício, né? Elas param com uma coisa e se viciam em outras. Por exemplo, pessoas que são viciadas em álcool. Algumas vão para aquele Alcoólicos Anônimos, né? E elas se viciam no Alcoólicos Anônimos. Eu ia falar, elas criaram outro hábito, não, né? Pode ser um hábito. O vício, no começo era um hábito. É um hábito, né? Normal. Mas elas trocam o vício. Então eu preciso todos os dias estar lá. Eu preciso fazer com que acho que são 12 regras, não lembro ao certo, né? Que eles têm. Colocar em prática na minha vida, senão alguma coisa vai acontecer. Sabe? Então isso é muito interessante também. As pessoas têm essa tendência a substituir. Tem, na sua opinião, por exemplo, vou usar o exemplo do Alcoólicos Anônimos. Eu tô deixando de beber pra ir aos Alcoólicos Anônimos. E aí eu vou uma vez, tá tudo certo, vou 2 vezes, tá tudo certo, 3 vezes, tá tudo certo. Quando que eu percebo que aquele hábito tornou-se um vício? Quando começa a atrapalhar suas relações pessoais, as relações familiares, né? Então, isso é visto muito, por exemplo, né, na questão religiosa. Aquela pessoa que tinha uma vida, né, sei lá, uma vida ruim, uma vida perdida, e de repente encontrou dentro da religião a salvação. Certo. Né? E aí a pessoa, ela começa a quase morar dentro, né? Idolatrar, começar a quase morar dentro da igreja ali, enfim, daquilo que participa, só que automaticamente começa a deixar as coisas em casa, por exemplo, de lado. Então, eu tenho a minha religião, eu gosto de ir lá na missa e tudo mais. E aí, mas eu não deixo minha família de lado para aquilo, né? Ou eu tento ir com a minha família, ou eu tento, né? Mas não a ponto de só fazer aquilo só faz sentido quando eu tô lá dentro, mas fora tá tudo bagunçado, né? Então, acaba atrapalhando as suas relações pessoais, a sua relação de vida, né? Conheço muita gente que... Não tem uma frequência, tem uma regra de frequência. Realmente, quando eu perceber que alguma coisa tá errada do outro lado. Tem alguns sinais, alguns sintomas que você consegue perceber que você tá viciado. Porque o vício acontece exatamente por isso. A gente não consegue perceber logo de cara. Não é justamente. algo nítido. Né? Então, quando a gente vê, a gente já tá. Porque é automático. Você não pensa pra fazer. Sim. E quais são esses sinais, esses sintomas que eu percebo? Tem uma regra? Por exemplo, quando você passa o dia inteiro, você prioriza esse vício, né? Seja uma substância ou seja um comportamento. Então, você passa o dia inteiro esperando chegar o momento que você vai fazer o uso daquilo. Então, por exemplo, na pandemia... eu vou dar exemplos pessoais, tá? Na pandemia, eu sempre gostei muito de videogame, né? E aí eu tinha o meu videogame lá e... Geralmente não usava tanto, jogava de vez em quando, só que na pandemia nós ficamos todos, né, isolados. E aí o videogame era um refúgio, né? E eu só jogava, sempre joguei só futebol no videogame. Então eu tinha os videogames, assim, só comprava jogo de futebol, que era o que eu mais gostava. Certo. E aí na pandemia alguns amigos meus, e inclusive um que mora no mesmo bloco que o meu, ele falou, a gente tá jogando um jogo de tiro que chama Call of Duty. A gente junta, joga online, fica os 4 juntos, a gente consegue se conversar e tudo mais. Eu falei, putz, uma interação, legal, né? Vai cair muito bem. Tal. Não, compra, é muito louco, tal, não sei o quê. Sobe aqui em casa que eu vou te mostrar. Aí eu gostei, me interessei, e aí eu comprei. E quase foi o fim do meu casamento. Porque eu virava madrugada jogando. Né? Era viciante. Eu passei finais de semana... E aí o vício ele vai te prendendo de alguma forma. Então, eu só jogava com eles. Aí, de repente, o dia que eles não estavam, eu comecei a jogar sozinho. E aí, os meninos falavam, tenta dourar suas armas, né? Dourar é quando você... Se alguém joga aqui. Eu não jogo. Também não. Dourar as armas é quando você pega... cada arma tinha um desafio. Então, um exemplo. Você pegava uma arma X e você tinha que matar 100 pessoas. Aí você liberava uma cor pra você colocar nela. Entendi. Uma skin. Né? Tá. Aí você matava 100 pessoas com tiro na cabeça, você liberava outra cor. Então, eu peguei todos os desafios de todas as armas que eu jogava. E eram mais de 10. Isso aumenta tanto a tua dopamina que você fica louco. E eu dourei todas as minhas armas.
Então eu passei Orgulhoso, tá? Você sábado tá e vendo, Quantas né? armas tinham? Eu jogava Aí ele umas fala 8, 10. 150. Não, que eu jogava era umas 8, 10, mas pra você Existem, dourar, né? eu fiquei 2 finais de semana praticamente inteiros. Só lá. Só fazer Da hora isso. que eu acordei, a hora que eu dormi. Meu Deus. E aí, automaticamente, você deixa a esposa de lado. Não tinha filhos na época, mas você vai deixando a casa de lado. Então, o almoço que eu fazia, eu já falava pra ela fazer, porque eu tô já aqui jogando. Autocuidado. Tudo. Mas você, igual a gente falou, é difícil da gente perceber. Quando que você percebeu? Não, eu tô usando você porque você colocou aí Quando como ela exemplo, ameaçou né? quebrar o videogame, a Meu televisão, Deus e colocar pra fora de casa. Aí eu falei, agora o Acho negócio que deu, o bicho né? tá pegando. Ferrou. Né? Quando eu comecei a atrapalhar as noites de sono dela, porque eu jogava na sala com um fone desse aqui. Né? Aqui eu tô me ouvindo por conta do retorno. Quando eu tô jogando sim, videogame, é era verdade. mata, pula, tá na outra casa, não sei o quê. E Meu gritando, Deus eu do não céu. tinha Já noção de que eu pensou? tava gritando. É, tudo Aí bem. ela se comunicava comigo pelo WhatsApp, ela mandava, você tá gritando. Meu Deus do céu, entendi. Então aí começou a gerar briga, gerar, né, Discord e tudo mais. Então ali a gente percebe Pô, nesse caso foi mais fácil, porque você tinha alguém ali pra poder te falar que você tá num vício, e não num Sim, hábito. É. Você consegue, por exemplo, se tiver alguém agora que tá assistindo a gente, que tá se identificando ali, eu jogo bastante, também videogame e tudo mais. Isso é um vício ou um hábito? Como que a pessoa conseguiria saber? Será que dá pra saber? Quando assim? ela perceber que isso tá atrapalhando a vida pessoal dela, Mas a não vida tem um de sinal, trabalho, assim. Não. Tipo, ela não vai perceber, né? Não vai. É só hora que alguém falar pra ela, ou ela começar a perceber na própria vida, ter as próprias punições. É isso que eu ia te As perguntar. punições Nem sempre você naturais. vai ter uma pessoa ali que vai te falar sobre isso. Nem sempre vai ter uma ameaça, isso que aconteceu com você. Como que a pessoa percebe quando não tem um estímulo externo, por exemplo? Por exemplo, o da Coca-Cola, né, isso eu tinha 15 anos. Agora eu estou 2 anos sem tomar refrigerante. Né? Mas por quê? Porque Caraca, eu comecei parabéns. a ter muita dor. Obrigado. Comecei a ter muita dor no estômago, comecei a fazer endoscopia. Aí eu cheguei num grau... Algo ruim aconteceu. Exato. Pra ele poder perceber. Algo ruim. E aí com a minha família. Só que é muito louco isso. Eu fiz os exames, eu tava com uma gastrite digestiva alta de Los Angeles, grau D, que era o último grau. E aí eu fui num De médico. Los Angeles? Caramba, nunca nem ouvi falar disso. Chama de Los Angeles porque o pessoal que estudou e tudo mais era de Los Entendi. Angeles. Então eles batizaram dessa Tá. forma. E aí eu fui num gastro, né? E o cara super... Ele lembrava o Dr. Chapatin, do Chapolin. Bem velhinho. Eu falei, meu Deus. Foi uma indicação de uma amiga. Eu falei, meu Deus, olha Vai o que ela saber me nada. mandou. Ele pegou meus exames e tal. Ele falou, vou abrir um livro aqui pra você. Aí ele pegou um livro meio... Quase a Não, deu uma Bíblia, aula? assim. Ele começou a mostrar algumas coisas e tal. E ele explicou tudo, né? Tudo que tava passando comigo e tal, Legal. não sei o que. Ele falou, bom, agora vamos à parte... Visto isso, Visto isso... Agora vamos atestar sua morte Seu aqui, exame, né? Tipo isso. seu exame, você tá com uma gastrite de grau D, depois desse grau é o câncer. Você tá com Ótimo. um filho pra nascer, que era o Matheus, tava pra nascer na época, que tem 1 ano e 10 agora. E aí ele falou, se você quisesse ver seu filho nascer, jogar bola, brincar e tudo mais, você para de tomar refrigerante. Mas você não coloca refrigerante não é nem dentro do seu corpo, é dentro da sua casa. sim. Ele falou, eu tenho 3 filhos. Meus 3 filhos saíram de casa com 21, 22 e 23 anos. Ambos formados hoje, tudo. Ele falou, os 3 não beberam refrigerante dentro de casa. Porque eu não colocava. Se eles beberam fora... Se não tem, você não vai tomar. Exatamente. Se eles Isso não tá beberam no fora, alcance. foram escolhas deles. Deles. Então, se você quiser ver seu filho crescer, você para de tomar refrigerante. Se você não quiser, você continua tomando. Foi isso. Aí ele passou alguns exames e tudo mais, um remédio pra me ajudar, mas ele falou, esse remédio aqui, ele vai te ajudar muito. Você vai tomar ele amanhã de manhã, você não vai mais sentir dor. Só Mas, que, né? só que você também não vai poder depender desse remédio, porque ele vai te fazer bem em alguns lados, mas ele vai te fazer mal, né, Sim. em outras questões orgânicas. E aí eu parei de tomar. Eu saí de lá e falei, eu não vou tomar mais refrigerante. E aí eu pra não Colocou, ó né? só. Mas olha só, eu nunca mais tomei refrigerante. Até. Mas... Mas eu não considero o Red Bull refrigerante. Ah, você substituiu o seu vício. Não substituí. Ah, então eu tá fiquei bom. muito tempo sem tomar. Aí, final do ano, eu tomei um Red Bull, ou misturava ali numa bebida ali nas férias e tudo mais. Faz 3 semanas que eu saí do emprego que eu estava. Agora eu tô só com a clínica e procurando outros uma nova recolocação. E aí eu fui lá no mercado e tal, e aí eu bati o olho no Red Bull lá que eu gosto, e aí eu comprei. E aí essa semana eu tomei um todos os dias. E aí eu... Eita. E pra você ver, né, tem a questão dos vícios, elas, né, você, por exemplo, você pode ter vícios por N condições, né? Pela falta de alguma coisa, você pode ter uma predisposição genética, né?
familiar. Sim. Então, por exemplo, eu tenho na minha família casos de pessoas que eram viciadas em cigarro, alcoolismo, drogas, né? Então, eu já tenho uma predisposição genética, eu já sei que na minha vida existem coisas que faltaram, né? E eu tenho também a questão dos ambientes e as questões sociais. Então, eu já identifico que se eu for nessa linha de tomar um Red Bull todos os dias, inclusive hoje eu já tomei um, eu vou começar a ficar viciado, ou no Red Bull, ou daqui a pouco eu volto pro refrigerante. Por quê? Porque eu tomei um por dia e eu não senti dor. E você tem uma recompensa de alguma forma, é gostoso. Sim. Você não tá sentindo dor. E eu não senti dor, e aí o que meu cérebro vai fazer daqui a pouco? Você pode tomar uma lata de coca, que não vai te fazer mal. Se for uma por dia. Aí daqui a pouco eu volto e me pego dentro do vício que me derrubou lá atrás. E aí como você faz? Como uma pessoa faz pra não cair nessa novamente, por exemplo? Não, agora eu vou, tem mais 2 Red Bulls lá, eu vou tomar e depois eu vou evitar de comprar. Né? Nesse caso, por exemplo, o vício da... Você usou dois exemplos bons pra eu poder perguntar. O vício da Coca-Cola, ele te trouxe um problema de saúde. Sim. O vício do videogame, ele te trouxe um problema no casamento. Social. Isso. Do ponto de vista vício, os dois é a mesma coisa? Ou um é pior por ter uma substância que eu tô ingerindo no meu corpo e o outro não? Todos os vícios vão trazer algum problema. Sim. E tem uma frase que eu gosto muito, que é de Santa Teresa d'Ávila, que fala: é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, de repente, pra mim, vai pegar na parte familiar. Exato. E talvez vai ser o mesmo estrago que se fosse pra você na parte de saúde. Mas cada um sabe onde dói. Vício, então não... Ele vai trazer algum problema na sua vida pessoal. Depende muito dos valores da pessoa, o que é mais importante, o que você valoriza mais. Mas não só, né? Existem muitos casos de pessoas, por exemplo, viciadas no crack, sei lá, cracolândia, que a gente não pode falar que não amavam as famílias. Com certeza. Mas que se perderam, né? Se prenderam no vício, perderam o controle, perderam a mão. E agora não tem como, né? Às vezes não tem como voltar. Né? Nesse caso de voltar, tem diferença na reabilitação de uma coisa que é um vício de substância química que meu corpo precisa e outras coisas, por exemplo, o videogame, que não é... Varia muito do ciclo social que a pessoa convive, os ambientes que ela frequenta. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problemas com alcoolismo, se ela frequentar lugares e andar com pessoas que bebem, dificilmente o tratamento vai ser... O tratamento para essa pessoa vai ser muito mais difícil. Né? Então, ela vai precisar se policiar muito. Mas em questões de substâncias químicas, aí já mexe com muita coisa dentro da gente, né? Mexe com muita substância no nosso cérebro, no nosso organismo. O tratamento psicologia é muito mais difícil. É diferente. É diferente. Inclusive, o cigarro é o vício mais difícil da pessoa largar. Porque quando vai tratar. Tudo, na linguagem que o pessoal entende, né? Tudo é gatilho, né? Tudo. Sim. Eu tomo meu café. É um gatilho pro cigarro. Cigarro. Eu vou tomar um sol na varanda. É um gatilho pro cigarro. Eu tô dirigindo, é um gatilho pro cigarro. E é verdade? É um gatilho pro cigarro? Sim, a pessoa associa as coisas que ela faz a esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, a bebida alcoólica ou o próprio videogame. Não é em todo lugar que ela vai conseguir jogar videogame. Sim. Então, as coisas que ela vai vivenciar não são gatilhos. Mas o cigarro é muito fácil, tá ali na mão dela, tá ali no bolso dela, tá ali no carro. E outra, se o meu problema hoje é o videogame, de repente eu tirei aquele videogame, ou sei lá, num grau hard, o pai foi lá e quebrou o videogame do filho. Ele não consegue um videogame de um dia pro outro. Sim. O videogame é muito mais caro. Ele não tá num rolê e fala: ei, tem um videogame aí no bolso? Não vai ter, né? Exato. Mas o cigarro, a bebida, tá fácil, são coisas de fácil acesso. Isso acontece muito porque, eu gosto muito de falar isso, porque o ambiente arrasta muito o nosso comportamento. Muitas vezes a gente não escolhe o que a gente vai fazer. Então, às vezes eu acordei e falei: não vou fumar hoje. Mas aí eu vou ali na esquina, na padaria, tem 3 pessoas fumando na porta da padaria. Foi o suficiente. E o gatilho também, ele antecede, né? Por exemplo, eu tenho... Né, a gente já tem estudos que mostram, por exemplo, se a gente estivesse aqui agora e eu fosse viciado em cigarro, e aí eu não tô fumando, e a gente tivesse com alguns aparelhinhos aqui pra mapear meus cérebros, né? Se ela acender um cigarro, ou se alguém aqui no estúdio... Tipo, eu ver o cigarro, isso já vai gerar dopamina em mim. Porque já mostra pra mim que eu já tô perto daquilo que eu quero, né? Eu já tô perto do meu vício. Então, busca pela recompensa. A probabilidade de eu usar com alguém tendo contato com o cigarro aqui é muito grande. Né? Então, já mostra que o cérebro já começa a liberar dopamina antes do uso. Né? Então, a gente marcou de ir num rolê. Antes de eu sair de casa, já tá liberando dopamina, porque eu sei que no rolê eu vou tomar uma cerveja, porque tá calor, e eu sei que a gente vai chegar lá e vai pegar balde de cerveja. Então,
já antecede. Então a dopamina, ela já... E é por isso que a gente às vezes fica tão ansioso para algum evento, para alguma coisa, porque a gente vai ter contato às vezes com aquilo que... Indifere se isso é o cigarro, que é uma substância, ou se isso é um comportamento. Por exemplo, um falar palavrão. Eu não falo palavrão com a minha família, que ali eu sei que eu não posso. Aí eu vou pra um rolê e eu sei que isso me gera prazer. Sim, Mesma coisa. Sim, porque aí lá eu vou estar na liberdade, lá não vai ter ninguém me policiando, não vai ter punição por isso, então lá eu posso ser O quem eu ambiente sou. também influencia nesse caso. Entendi. E essa questão da dopamina eu sempre acho muito interessante. Muita gente acha que a dopamina só é liberada, que é o neurotransmissor da felicidade, né? Mas a realidade é que ela é a busca pelo prazer. Então, quando você, o exemplo que o Alan deu, você sente o cheiro do cigarro, a sua dopamina tá lá no alto. Por quê? Você tá pensando, você tá imaginando que o prazer tá chegando. Então, essa liberação, inclusive, no nosso organismo, é feita de duas formas, né? A forma da liberação fásica e a tônica. A tônica é a dopamina basal que a gente tem todos os dias, ali é algo mais constante. E a fásica são aqueles picos. Então, quando você vai assistir pornografia, quando você vai comer uma comida que você gosta muito, muito hiperpalatável, quando você vai jogar o videogame, quando você vai lá melhorar suas armas, esqueci a palavra que você falou. Dourar. Dourar a sua arma. E o que acontece? Quanto mais dopamina fásica você tem, menos você vai ter essa tônica. Então você sempre vai querer buscar mais prazer, mais esses picos de prazer. É exatamente isso que acontece, né? E é por isso que o vício, ele é tão... É uma bola de neve. Recompensa, assim, né? Se você conversar com alguém, por exemplo, que é viciado em crack, ele não usa o crack por conta do crack mesmo ali em si, mas ele usa pela sensação do que o crack faz. Sim, Então já tem relatos de pessoas que, fala que dá uma puxada no crack e parece que tá lá na lua. E é isso Só que é 5 segundos na lua e depois mais 5 segundos pra cair. Então, pra não ter a queda, ele usa de novo. Então, por quê? Porque ele não tá buscando só o crack, ele tá buscando a sensação que ele tem, que o crack traz. Sim. Por isso, e ele só quer o alto. Então, toda hora ele vai. E aí, é o auge, né? auge. Do prazer. E aí, geralmente, a os recompensa. vícios acontecem exatamente, né, o inverso, né? Então, a dopamina ela é liberada muito mais antes do contato do que o depois. Então, por exemplo, a bebida alcoólica. Você vai pra um lugar e você bebe muita bebida alcoólica. Você tá na euforia, né? Antes de você sair de casa, você já tá naquela euforia, você chega lá e tem um contato com a cerveja, com a bebida alcoólica, aquela euforia, ela aumenta. Mas no final do rolê, aquele cara que bebeu demais, geralmente ele vai chorar, ou ele vai se sentir... Arrepender, né? De alguma forma. E geralmente é assim, né? Quando a pessoa nossa, fica muito bosta, bêbada, né? não começa a aparecer os problemas, né? A pessoa tá muito bêbada, ela começa a chorar, ela começa a lembrar de alguma coisa, porque é uma droga depressora, né? Então ela conseguiu toda a euforia antes, mas no final do rolê, ela vai ficar triste, que é o que o vício faz com a gente. Né? A pessoa, por exemplo, viciada em pornografia, ela vai a pessoa, vamos lá, o adolescente ele tá em casa e de repente a mãe, o pai falam, a gente vai sair, vai no mercado, isso já libera dopamina, eu vou ficar sozinho. Então eu tenho uma hora e meia, 2 horas de contato com a pornografia que não vai ter ninguém em casa. Depois que ele se masturbou e tudo mais, ele ejaculou, vem o sentimento de tristeza, né? O sentimento de, nossa, tipo, pra quê? Pra quê? Tô aqui sozinho, né? Isso acontece muito com comida também. A pessoa tá tentando emagrecer, É verdade. aí ela vai lá, pede um lanchão, come e fala, nossa, Aí como eu fica sou triste. idiota, tô arrependida. Todo vício, né, na verdade, eu acho. Aí, pensando na parte de reabilitação, você conhece sobre os 12 passos? Não. Não? Não. Sobre o AA, né? Eu lembro que eu fiz algumas visitas no AA e a gente via bastante sobre esses 12 passos, mas eu realmente não lembro muito bem. Mas tinha algumas coisas bem interessantes. Vamos até relembrar aqui. Acho que é legal a gente falar sobre isso. Quer ver? Enquanto isso, Alan, eu achei muito legal você falando sobre a motivação que te fez parar de beber a Coca-Cola, porque isso mostra o quanto a motivação tem um papel importantíssimo na nossa vida. Quanto você tem um motivo para fazer alguma coisa, muda essa questão de você ter um vício. Eu acho que em tudo na vida, né? Quando a gente tem um propósito, a gente acaba olhando diferente, né? Então, se depender do Alan e acordar 6 da manhã, 5 da manhã pra ir numa academia, nunca Não que eu vai. vou. Agora, se eu tiver um propósito pra aquilo, aí talvez, né? Eu vou estar um pouco mais motivado e aí eu consigo. E aí, de repente, aquilo faz sentido, né? Então, por exemplo, é uma coisa que eu indico muito pra pacientes, né? Fazer atividade física.
E já perdi muito paciente pra academia. Mas que bom, porque se encontraram, né? Enfim. Mas... Perdeu o paciente pra academia? Que a pessoa falou, agora eu tô fazendo academia e não consigo pagar os dois, aí eu vou ficar com a Acontece, academia e viu? tá tranquilo. Acontece com muita frequência. É? Mas é uma coisa que Tô eu pensando também em não... abrir uma academia. Aí, Entendi. uma lá. academia eu não perco o terapêutica, né? paciente, só mudo... Aham. Não achou? Eu achei aqui, mas são coisas, acho que não são muito interessantes pra gente falar sobre. O que é? Quer ver? Ó, o primeiro. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. reconheceu, É pra confrontar uma grande característica do vício, que é a negação. Né? Então, acho que o primeiro Tipo, passo não, eu não é sou você viciado. afirmar, né, Que você é? que você é. Porque o primeiro passo de alguém que é viciado é falar não. Que né? não é verdade. Igual eu falava, não sou Sim. viciado. Eu comprei o jogo esses dias, eu quero jogar, os meninos estão Perfeito. jogando. Eu Tô sempre tenho feliz uma aqui, desculpa. tô vivendo minha vida normal, né? Igual a Coca-Cola. Também. Nossa, eu Exato. bebia muita Coca-Cola, gente. O segundo é, viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia desenvolver-nos a sanidade. Então aqui acho que entra mais a questão de Eu não entendi. espiritualidade. Já entra Eles acreditam acreditar em que tem um alguma poder coisa. superior que Entendi devolve agora. a sanidade para eles, Tá. né? 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. 4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E por aí vai, gente. Mas... Liga muito à religião também, né? Pelo Sim, jeito. com certeza, com certeza. É praticamente uma religião. Uau. É verdade. Eles têm os combinados deles. Uma Inclusive, eles têm uma... Na abertura, a pessoa se apresenta e aí todo mundo fala. Por exemplo, seja bem-vindo, bom dia, Bianca. Oi, Tipo, Bianca. É tipo um né? ritual que eles têm. Gina brinca. E aí, Mas que é importante, porque Sim. tem pessoas que precisam de uma, Sim, de uma é verdade. religião, eles se precisa sentem se apegar a acolhidos, algo. eles se sentem apegados em alguma coisa que vai funcionar pra eles. Uhum. É como se eles tivessem uma esperança reacendida. E que muitas vezes Né? se torna um vício também exatamente Por isso. conta porque disso. falta o acolhimento dos amigos, o acolhimento da família, que eles encontram dentro de uma instituição e que depois pro cérebro tem um prazer também de estar ali, de ser acolhido, de poder ser quem eu sou. Porque eu não sou aceito em casa, porque eu não sou Sim. aceito no meu trabalho, Ali porque você eu é não assim, tenho ali namorado. você não é julgado. É. Ali você Todo mundo é acolhido. igual, né? Sim. E aí a pessoa fala, tô há tantos dias sem ingerir bebida alcoólica. Isso também pode liberar uma dopamina, não? Tipo, eu vou chegar lá pra falar que hoje eu Sim. consegui Sim, fazer a pessoa vai receber um elogio, por exemplo. Isso. Pelo que eu me lembro, a pessoa fala, parabéns, Bianca. Eu uma acho coisa que eles assim. têm recompensa, inclusive. Tipo, eu não sei se eles andam com chaveiro, um negócio assim, escrito quantos dias estão, quantos dias... Sim, um negócio Isso eu desse. não lembro também. Não... E então as você tem um- recompensas e as punições também fazem parte do processo de você conseguir vencer Sim, Um vício. com certeza. Isso, principalmente na psicologia comportamental, né? E Alan, deixa eu te perguntar uma coisa ainda sobre a Coca-Cola. Achei interessante. Você diz que o vício da Coca-Cola, na sua visão, ela veio de uma falta que era a figura paterna na sua vida. O que você acha que te faria migrar para outro tipo de comportamento que não fosse prejudicial para você? Então, por exemplo, eu sinto falta do meu pai, mas eu vou descontar isso na corrida. Eu vou descontar isso em qualquer outro esporte. Como é que você vê isso? O que você acha que te faria migrar para um hábito bom, Agora que ele sabe que é saudável? isso. Isso. Alguma coisa que trouxesse um propósito muito grande. Então, por exemplo, quando eu parei com a... Antes de eu parar com o vício da Coca-Cola, eu já estava entrando, por exemplo, no Muay Thai. Eu nunca gostei de academia, Legal. nunca tive esse hábito, mas eu gostava da questão da arte marcial, porque na minha concepção eu estaria aprendendo uma defesa pessoal e tudo mais, e eu sempre gostei de competir nas coisas, então era uma coisa que tinha as graduações, então eu conseguia ver a evolução de alguma coisa, né? Então ter um propósito nisso. E aí eu treinei por 2, 3 anos e tudo mais, parei o ano retrasado por conta de uma fraturinha Lesionou. que eu tive no tornozelo, e depois, como é uma coisa, né? O que é mais gostoso? Comer um chocolate ou treinar Muay Thai? O que é mais gostoso? Tomar uma Coca-Cola, né? Ou Muay Thai? Então, quando chegou no momento que eu já não conseguia mais ali fazer por conta dessa lesão, as outras coisas dominaram, né? Então, é uma guerra muito interna e muito grande que a gente vive todos os dias. Né? Então, por exemplo, eu falei até pra minha esposa, nossa, faz 3 semanas que eu tô com uma vontade de tomar Coca-Cola que eu não tava sentindo nem no primeiro mês quando eu parei de tomar.
né? 2 anos depois. Quase 2 anos depois. Será que isso tem alguma coisa? Tipo, Eu um acho que momento pelo da vida momento que você tava eu tô passando? vivendo, né? A questão de ter saído do trabalho e tudo mais. Então você fica mais ocioso, né? Então a gente, né, automaticamente Fica procurando um prazer. fica de tentando repente. ocupar o espaço com alguma Entendi. coisa. Né? Então aí taca ler livro, aí vai ver vídeo, vai assistir filme, vai assistir série e tudo mais, né? Então, isso tá tudo totalmente linkado, né? Por exemplo, eu tava assistindo agora a série Shogun, que tem na Disney, tem no Star, Não conheço. que é sobre a cultura japonesa. Eu achei interessante. E aí hoje eu tava ansioso porque é toda terça-feira que lança o episódio. Aí fui, almocei, falei pra Lari, vou lá pro quarto, que ela não assiste essa série. Vou assistir, aí deitei, coloquei, aí eu vi que era o último episódio da temporada. Então agora você tem que esperar a segunda. Aí aquela frustração na hora, né? Eu falei, é agora que eu vou assistir. Aí comecei a ver umas palestras, aí de repente eu fui lá na geladeira, peguei uma gelatina que ela tinha feito, enchi de leite condensado. Aí ela falou pra mim... Pra compensar, né? E aí ela falou, é a segunda caixinha de leite condensado nessa semana. Meu Deus do céu. Ela fez gelatina no sábado. Então, assim, tipo assim, a gente já matou 2 caixinhas de leite condensado, só que eu mais, porque eu coloquei quase a mesma quantidade de gelatina. Porque pra mim o mais interessante é o leite Seus condensado, né? A ouvintes estão sangrando gelatina. aqui hoje, né? Meu Deus! 20 litros de Coca-Cola por dia, 5 seus exames estão legais de leite Mas, condensado. pra você ver, então, é uma guerra muito grande. Né? verdade. E aí, eu tenho que reconhecer, ali na hora do almoço eu perdi. Mas na hora que eu saí de casa, eu tinha um Red Bull, e tava calor, ou água. Aí eu trouxe a minha garrafinha. Aí ali essa batalha da noite eu venci. Show, muito Vai bom. ter as da madrugada. Brincadeira. Terão outras. Brincadeira Mas mais ou menos, né? Mas todo dia a gente vai ter batalhas, porque a gente tá o tempo todo em busca de prazer, em busca de uma satisfação imediata, né? Sim, Que sim. é o que a gente vive hoje no mundo atual, né? A geração de hoje é uma geração muito imediatista, né? Eu vejo pelo meu filho, tem 1 ano e 10, ele acorda e ele já tem os hábitos que pra ele são viciantes, né? Então, ele acorda, a gente já tem a rotina. 1 ano e 10. Ele acorda, ele deita no sofá, eu troco a fralda dele, ele levanta, aí ele já escolhe o que ele quer assistir, eu coloco lá, geralmente é Carros da Disney, ou Encanto, que ele fala que é a Bebel, que é a Mirabel, ou o Homem-Aranha, que é o pequenininho lá, os de desenho. Aí eu deixo rolando um pouquinho, eu falo, vamos lavar o nariz, fazer a lavagem com o soro? Aí ele vem, faz a lavagem, volta pro sofá, fica assistindo, e aí eu dou uma bisnaguinha e o TT dele. Tem hora que eu falo, Matheus, vamos pra escola, ele tá aqui, ó. E se você desliga a TV e tudo mais, aí ele chora e tudo mais. Então, mas são comportamentos que nós, como pais, criamos nele. Mas eu já escutei falar, eu concordo com isso, que a rotina para uma criança é importante. Ele tem a rotina dele. Só Mas que é isso uma influencia rotina, ele porque, a por criar um exemplo, vício? com 1 ano e 10 eu não precisava colocar TV pra ele agora, pra ele ver esse tipo de... né? Porque é muita dopamina, né? É muito frame, é muito colorido, é muita... Muito estímulo, né? Então, Muito às estímulo. vezes, o vício pode não ser só pela falta, mas também pelo excesso de um estímulo externo, por exemplo, dele Não foi... deixa de ser uma falta, porque quando a gente colocou a primeira vez o desenho pra ele, foi porque ele tava chorando e a gente não sabia o que fazer pra ele parar. Entendi. Então, né, ou pra nós era uma falta de paciência, uma falta de cuidado, e a gente colocou a TV. Deu certo. Mas pra ele não. Pra ele Pra ele não era uma falta. Alguma coisa faltava pra ele porque ele tava chorando. Exato. Entendi. Mas o quê? Talvez não era o desenho, porque ele não tinha contato com o desenho, mas faltava Naquele alguma coisa. momento foi só, o que- só que na hora que a gente colocou o desenho, Cumpriu o papel da substituído o que da tava que ele tá faltando. precisando. E Entendi. ali, e a gente vai ver isso o tempo todo, com a chupeta, que agora é difícil de tirar. São comportamentos, né? Por exemplo, dá 8 e pouco, ele sozinho, quando ele tá com sono, ele começa a mexer na orelha. Então ele tá lá brincando, de repente eu vejo ele com a mão na orelha, eu Já falo, já tá sabe. com sono, né, filho? Aí ele fala, deitar. Aí ele vai pra cama, tem uma escadinha, ele sobe, ele deita, ele já vira no travesseiro e ele fala, TT, parece um rei. Só TT. chega as coisas. Aí eu vou fazer o TT, aí ele fala aranha, ou o que ele quer assistir. Aí eu coloco um pouquinho, aí ele fica aqui, ó. Perfeito. Um homem de Assistindo. poucas palavras, né? E aí eu vou, aí quando, né, eu que faço, geralmente eu faço ele dormir, aí vai dando uma meia horinha de desenho, aí eu falo, vamos dar tchau pro desenho? Aí ele dá tchau, eu desligo a TV, e aí eu finjo que eu tô dormindo e ele capota, às vezes eu capoto junto com ele. Agora que nasceu a Maia, ele já tá mais difícil de dar tchau pro desenho, porque ele já começou a ter alguns comportamentos de querer A mais falta atenção. de atenção tá É. suprindo. Então aí a gente já deixa um pouco mais, mas é ele quem manda. Quando uma criança, por exemplo, tá viciada, vamos dizer assim, na chupeta, a gente... Bom, agora aqui é achismo, tá? Que eu não tenho um filho. Então, a gente, por exemplo, dá chupeta todos os dias, a gente vai dar chupeta 1 dia a menos, 2 dias a menos. Até que esse vício seja
concluída. A gente conseguiu tirar a chupeta dali. Então, com a Se criança... for assim, eu tá show, agradeço. né? Então, ó, eu não faço ideia. Mas eu quero dizer que com a criança, tá... Não sei se é mais fácil a palavra certa. A gente sabe mais ou menos o caminho. Quando eu sou adulto, por exemplo, você foi pra luta, e eu percebo que ali virou um vício, como que eu faço pra voltar? Quando a luta virou um vício? Não, quando qualquer outra coisa, seja Coca-Cola, videogame, qual é o meu passo a passo? Eu vou ideal 2 dias, agora eu vou 1. É você estabelecer uma rotina, né? Então, por exemplo, o seu cérebro associar que 1 ou 2 vezes por semana você vai ter um treino, ok. Né? Não tá no excesso e tá dentro da sua rotina, né? Mas você tem que ter uma rotina para todos os outros dias. Não adianta só estipular que terça e quinta eu vou fazer exercício e não trabalhar a minha segunda, quarta e sexta. É mais Porque fácil senão na segunda, quarta e sexta, na ociosidade, vai aparecer... Vai ter alguma brecha que vai entrar alguma outra coisa. Né? Então eu preciso estipular uma rotina, preencher os espaços de tempo vazio e criar propósitos. Né? Ter propósito de vida é o que mais faz sentido para as pessoas buscarem algo. Então, um crescimento profissional, uma promoção no trabalho, eu preciso estudar mais, preciso fazer uma pós-graduação, preciso fazer algum curso, preciso criar algum projeto, tudo isso nos ajuda. Né? Então, a gente ter mais propósito acaba fazendo com que a gente saia um pouco do vício. É claro que a motivação é extremamente importante, a gente sabe disso, ter esse propósito. Mas e quando a pessoa não tem um propósito? Mesmo assim, é possível que ela vença esses hábitos ruins, que ela tem esses vícios? Primeiro ela precisa identificar que ela tem isso, ela precisa identificar que ela é viciada em algo, e aí ela procurar os meios, ferramentas, estratégias para conseguir. A gente trabalha na comportamental, a substituição de comportamento, que é o que eu vou fazer com meu filho em relação à chupeta. Então, hoje você não vai usar a chupeta, no final do dia você ganha um Hot Wheels. Né? Eu te dou uma recompensa por você não ter usado aquilo. Só que vou ter que sempre ir mesclando, porque senão ele vai querer sempre o Hot Wheels, aí o Hot Wheels vira a chupeta deixa de ser o problema, o brinquedo se torna outro. Então eu vou na substituição de comportamento, aí eu tenho que ter punição, eu tenho que ter as recompensas, e às vezes eu tenho que ter a punição. Então, por exemplo, eu mesmo sendo psicólogo comportamental, eu roo muito as unhas, né? Mas se todos os dias, cada vez que eu roesse a unha, cada vez que eu levasse o dedo na boca, eu tivesse que dar R$10 para cada um de vocês que estão aqui no estúdio, você pode ter certeza que o dia que eu tivesse que dar dinheiro, eu não ia roer a unha. Vamos fazer isso aí, então. Por quê? Eu gostei. Porque é uma punição. Né? Não é uma punição Você vai ter uma perda. Então, e aí automaticamente, para eu não perder aquilo que é muito importante para mim no momento, que é a questão financeira, que é o dinheiro, eu deixo de roer a unha. Agora, uma dúvida, acho que não sei, talvez mais pessoal. Sempre substituir, por exemplo. Tiro a chupeta e dou uma outra coisa. Tiro uma coisa e dou outra coisa. Dou uma outra coisa. Você tinha falta do seu pai, né? Da sua mãe e do seu pai, né? Que foram as fotos que você usou. Tô com essa liberdade porque você colocou aí, viu? Não seria mais interessante, sua opinião, você tratar essa falta do que sempre substituir essa falta por alguma coisa? Sim, seria o ideal. É o que a gente espera. Mas é o caminho mais difícil, né, Alan? Como com 3, 4 anos de idade eu vou tratar? Não, mas hoje você sabe. Não, hoje sim. Aí hoje eu faço a minha terapia e já tá tudo bem resolvido. Mas mesmo quando você já sabe, mesmo quando você é adulto e tem essa consciência, é o caminho mais difícil. É muito mais fácil. Porque quando é criança você ainda pode falar, não sabia. Agora, verdade, sabendo e você enfrentar o caminho desse processo é muito doloroso. Né? Com certeza. Mas também não coloco toda a culpa de vícios e tudo mais só na falta, né, dos dois, até porque, né, da Coca-Cola já entrou quando eu tinha 14, 15 anos, né? Então já tinha uma consciência maior. Mas a gente vai substituindo, né? Não era só a Coca-Cola. A Coca-Cola era aquilo que eu tinha de acesso, era a minha droga dentro de casa. Mas eu tentava substituir, por exemplo, eu era uma adolescente muito carente, então eu tentava buscar a atenção das pessoas, eu vivia mudando cabelo, eu já tive cabelo de tudo que você imaginar. Uma vez, nossa, eu colocava lente azul no olho, porque era uma necessidade de ter atenção. Entendi. Né? Só que tem coisas que só, por exemplo, a falta do meu pai, só o meu pai vai preencher. Sim. Não adianta eu tentar preencher com um amigo, com uma amiga, com namoro, porque uma questão de aceitação, né? E talvez saber que nunca vai ser preenchido, porque quando você precisar, você não vai voltar. Mas quando você tem um pouquinho, né, pra quem não tem nada, um pouquinho às vezes faz sentido, né? Então às vezes as pessoas acham que não, já tô conseguindo e tudo mais, mas não, você acaba só jogando aquela dependência pra outra pessoa. Coisa. E você atende muitos casos de pessoas que têm vícios? Tem bastante, principalmente quando é assim, eu não atendo criança, mas atendo adolescentes, acima de 16 anos, por exemplo. Esses adolescentes, essa geração, ela é uma geração muito viciada, né? A princípio, celular, né? O celular é o principal, é o primordial.
Mas atendo, né? E é bem difícil porque é uma geração imediatista que quer tudo para agora. Né? E Inclusive o resultado e que vem da criação de pedir e ter. Sim. Né? Qual que você acha que é a maior dificuldade que esses adolescentes têm, ou adultos mesmo, quando se trata de tentar driblar esse vício? Eu acho que hoje em dia a maior dificuldade é passar por essa abstinência. O maior desafio não ter recompensa. Não ter a recompensa. É falar pro seu cérebro que, desde os seus 8 anos de idade você usa o celular. E agora você vai ficar um mês sem. O adolescente surta. Porque ele tá acostumado o tempo todo ali. É TikTok, é redes sociais, coisas que alimentam muito. Jejum de dopamina? O que você acha? Você acha que funciona jejum de dopamina? Como que você vê isso? Eu nunca fiz. Mas acho que dependendo do grau, né, de como a pessoa se encontra, eu acho que faz sentido. Pô, mas eu acho que não é nem possível. É possível? É que assim, não jejum é de dopamina, na verdade, é um termo muito utilizado o pessoal do Vale do Silício, que é o pessoal meio doido, né? Que... Olha lá, o João tá gostando do assunto aí. Que meio que fica dentro de um quarto escuro, sem nenhum tipo de estímulo. E, na verdade, não é isso, né? Não são os extremos que a gente precisa. Esse termo, jejum de dopamina, ele pode ser utilizado de uma forma muito mais leve. Que talvez tirar a dopamina que para aquela pessoa causa o vício. Então, eu tiro todas as chances dele ter acesso à dopamina daquela forma. Porque o prazer para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra. Eu posso ter prazer numa Coca-Cola e você, como nutricionista, abominar a Coca-Cola. Sim. Né? Mas aí eu não vou substituir por alguma outra coisa? Pergunta pra ele se tem cura, ou se é só uma troca. Isso que eu ia perguntar mesmo. Se eu vou substituir por alguma coisa, ou se em algum momento eu vou entender que eu estou substituindo e aí eu vou parar. Vou estar curado. É porque o vício em si ele não é considerado um transtorno, né? Não é uma doença, né? Só tem o vício. O vício nem é uma palavra, né, dentro da psicologia, nem era uma palavra que existia. Na verdade é hábito, né? É um hábito. É hábito. Tudo são hábitos que se tornaram foi ruins. isso, gente. Agora Então existe a mudança de hábito, né? E aí ela seria considerada a cura. Né? Entendi. Que é o que eu, por exemplo, hoje o que eu vivo hoje. Eu sei que o Red Bull essa semana, se eu deixar, ele vai me arrebentar, porque ele vai partir para o refrigerante. Né? Ele já é um refrigerante, né? Então é eu que tento burlar. Não, é um energético, não tem tanto gás. Tá só mascarando, né? Tá. Né? Mas é a mudança de hábito. Então eu hoje consigo entender, né, que eu tenho uma questão que se eu deixar, vai agir. Né? Principalmente no momento que eu tô vivendo hoje. Aí você tirou o Red Bull e a Coca-Cola e hoje na sua vida você não é mais viciado em nada, você acha? Hoje eu acho que eu tenho um controle maior sobre tudo. Então, por exemplo, eu fiquei agora, antes da minha filha nascer, eu acho que eu fiquei 28 dias... Aparece no videogame, né? Você tá 28 dias sem ligar, né? Então, eu tava 28 dias sem ligar. Os meninos mandavam no grupo, você não joga mais, agora que a filha nasceu e tal, não sei o quê. E aí eu rompi o ligamento da mão, fiz uma cirurgia recente também, dia 5. Então, eu não tava com mobilidade pra jogar também. E aí, só que aí agora, essa semana, eu tirei um pouquinho a imobilização, tentei jogar, vi que dá, e aí tô jogando todo dia. Então eu consegui um emprego. Entendi. Na parte da manhã. O que é legal, o pessoal que tá assistindo entender? Extremos nunca são interessantes. 8 ou 80. Então, se, por exemplo, jogo todo dia, parar totalmente não vai funcionar. Não, porque quando volta pior. Bem pelo contrário. Você vai ficar mal, você vai falar, nossa, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, minha vida tá um lixo, vai ter aquela abstinência. Enfim, só vai ter prejuízo. Oi? 72 possibilidades. 72 possibilidades no meio de 8 e 80, né? Então, o ideal seria você ter esse controle. Ter um controle no sentido de, por exemplo, eu jogo de domingo a domingo. Então agora eu vou jogar só de segunda, quarta e sexta. Você acha que é uma boa alternativa? Você controlar aquilo que você sabe que se você der mole, o comportamento vai te controlar. Tá. Então, por exemplo, hoje de manhã eu fui levar o meu filho na escola, voltei, tirei o lixo, fui fazer as coisas. Quando a gente não tinha mais nenhuma tarefa, nenhuma responsabilidade, minha esposa falou, vou dormir, a Maia tava dormindo. Ela falou, vou dormir e vou descansar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei na sala, falei, não tenho nada pra fazer. Aí eu joguei. Hoje eu falei que eu ia fazer o almoço. Então eu joguei até meio-dia, que a minha esposa falou que não tava com fome, queria almoçar, sei lá, 1h da tarde. Então da meio-dia a 1 eu conseguiria fazer o almoço. Então eu joguei até meio-dia eu desliguei. Independente Sabendo controlar. independente se eu tava bem ou não. Esse é o verdadeiro jejum de dopamina.
né? Não é você ficar trancado no quarto escuro sem nenhum tipo de prazer. Mas é Eu você nem sabia dosar. desse negócio do quarto escuro. Mas às vezes é bom também. pessoal Se for um dia, 2 dias, é bom. Tá bom, né? O pessoal é extremista lá, né? É impossível ouvir isso Coaches. e não colocar isso pra alimentação. Não tem como a pessoa chegar lá e falar que ela gosta de X alimento e eu falar, não, pra você emagrecer, você tem que cortar. Tira A minha totalmente da guerra sua vida. com Não os tem como. nutricionistas é exatamente isso. Já passei em 3, 4 e eu nunca segui o que eles Que eles mandaram propuseram. separar com a Coca-Cola. Não, porque eles perguntam qual que é seu café da manhã. Meu café da manhã é um copo de leite com Todd, 2 colheres de Todd e umas 3 E bisnaguinhas você com não vai requeijão. abrir mão disso. Copo. Não, eu até Você viu o que abriria. ele falou? Um copo de Eu leite. vi. Eu vi o tamanho. É um copo grande. Ah, é? E aí você vai no nutricionista, ela fala pra mim, ó, vamos tentar substituir, só que ela não substitui a bisnaguinha por um pão, sei lá. Não, ela fala, vamos substituir a bisnaguinha por nozes colhidas no sul da Inglaterra, Não foi que a legal? gente não vai ter acesso. Pô, É, teve, pô. Claro. teve mais É, então, não faz experiências, sentido. né? Ao invés de requeijão, você vai colocar creme de ricota com geleia. Ah, não dá. Fora que é muito, dependendo da receita ali, que não é nem receita, né, sei lá. Do que ficar... Do que que elas fazendo? passam. Ah, do cardápio, vou falar assim. Ah. Do cardápio, às vezes é muito caro. Você, pô, Sim. então tem hora que não dá. Agora, Nutris, sejam mais objetivos, passem coisas mais básicas. mas tá? hoje eu É conheço gente que tá indo no... Olha lá. Ah. Meu sério, eu conheço gente que passou com nutricionista e tá tomando Coca Zero. isso. É. Você se porque interessou por essa? Não, porque não tem açúcar. A risada foi sensacional. Não, mas Não, é uma porque não tem brecha. açúcar. Mas é uma brecha, porque você pode, de repente, se pega eu num dia mais, vou tomar Coca Zero, e aí de repente vira tudo um bem, vício né? e dá Uhum. 0 pra normal. Sim, é um pulo. É, né? Uma brecha, Pois né? é. Vamos dizer. É, você falou sobre adolescentes, que você atende muito com vícios em celular. Pro pessoal que nunca entrou em contato com terapia, não faz ideia o que acontece, como é que a terapia ajuda nos casos de vícios? Primeiro que geralmente na terapia a pessoa identifica que ela tem um vício. Então já vai ajudar ela a ter um norte. Segundo, ele ter a certeza ou a confiança que tem alguém ali que vai ajudá-lo de alguma forma, né? Que não vai julgá-lo, que vai acolhê-lo de certa forma, independente do vício que ele tiver. Terceiro, porque geralmente na terapia a gente consegue criar estratégias, né, para que ele consiga vencer o vício, criar uma rotina, tudo mais. Dentro da terapia também vai ter as ferramentas, né, que a gente pode oferecer pro paciente, ferramentas que eles às vezes têm dentro de casa mesmo para usar a favor, né? Então, livros, a própria internet, outras coisas. Podcasts, né? Podcasts, por exemplo, hoje eu consumo muito mais Eu ia podcast. O pessoal pode indicar esse vídeos episódio, de- inclusive, né? Sim! Hoje eu consumo muito mais podcasts, entrevistas, vídeos de palestras do que qualquer outra coisa, por exemplo, no YouTube, quando eu entro, né? Então, Foram ferramentas que você encontrou pra sua e aí geralmente quando eu tô com algum paciente, eu indico filmes, essa Legal. semana, atividade dessa semana, eu quero que você assista esse filme, quero que você assista esse vídeo, quero que você assista essa palestra, quero que você veja. Então, são ferramentas que às vezes ele não teria se ele ficar só dentro de casa, porque dentro de casa tudo é muito banalizado, né? Isso não só para os vícios, mas para qualquer outra doença, depressão, por exemplo. Você vai falar dentro de casa que você tem depressão, só a minha mãe fala, vai lavar uma louça que passa. Sim, Então, não é escutado. Aí quando ele vai para terapia, ele tem alguém que olha para ele Sim. com tempo, com calma, querendo ajudá-lo, querendo entender aquilo que ele tá vivendo. Então, E aquela pessoa que se conforta com o vício? Conforta não. Conforma, isso, com o vício. Tipo... olha, eu já tive uma paciente que ela chegou e ela trouxe ali qual que eram as questões dela, e aí eu falei, né, se ela realmente quisesse mudar, ela teria que... É um processo longo, que teria abstinência, teria isso, teria aquilo. Ela falou, mas eu não quero mudar. Eu vim aqui porque eu quero que você me ajude a conviver de uma maneira saudável, mas fazendo o que eu faço. E aí... É isso. E Porque a gente precisa querer. você tem que respeitar, né? Tem que respeitar, Não e a tem gente tem jeito, que acolher porque- e falar isso. Mas, assim, admiro muito, né? Porque geralmente a pessoa vem com uma falsa, às vezes com uma falsa verdade, né? Não, eu quero mudar. E às vezes Nosso você papel é quer. mostrar pra pessoa o que ela vai ter de consequências, tanto positivas quanto negativas. E a ela decisão tem é dela, E né? a decisão é verdade. sempre Ela tem a dela. decisão. E a gente não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, é assim que Não, é uma funciona. escolha dela e ela vai colher, né? É. E não vai colher só coisas ruins. A gente não pode também banalizar e falar, se você seguir nesse caminho, você só vai colher frutos ruins. Não, tá...
Porque ela já chegou, até naquele momento da vida dela, ela já tinha colhido coisas boas também. Não através do vício, mas da vivência que ela tinha. Sim. Então também não posso falar pra ela, ó, se você for por aqui só vai dar ruim. Então você tem que vir pela minha visão que só vai dar bom. Sim. Por quê? Porque se ela deixar ao lado dela e ela vier pela minha e também der errado, ela vai me culpar. Ela vai falar, eu só vim porque você falou pra eu fazer. Exato. E deu errado. Por isso que o psicólogo não pode dar conselho. E tem uma função aquele comportamento dela, né? No caso, o vício. Tem uma função na vida dela. Sim. Faz Tem uma sentido, traz funcionalidade. um benefício, mesmo que os malefícios sejam muito maiores, tem um benefício. E a gente tem que entender a realidade da pessoa, né? Você não sabe o que a pessoa... Na terapia você vai saber aos poucos ali. Mas você não sabe o que tá por trás daquela pessoa. O que ela tem, qual que é o histórico de vida dela. Né? Então, principalmente os vícios de pornografia ou de drogas. Você não sabe o que aquela pessoa tá usando aquela droga. Talvez a falta dela é muito grande. E às vezes é uma falta atual. Às vezes ela tá em casa, tem um casamento ruim, falta alguma coisa... Ou ela tem ou a mulher tem um parceiro que faz muito mal, ou o parceiro tem uma mulher que faz muito mal, e é uma fuga pra eles, né? Então, pra eles faz sentido, não adianta a gente falar, não faz, porque você não sabe o que ele tá vivendo dentro de casa. É claro que existem outras formas mais adaptativas, que são melhores, mas se a pessoa não consegue enxergar, não tem o que fazer, né? Precisa querer. Como a gente consegue colocar aí a pressão social dentro desse assunto, sobre os vícios? Isso é uma pauta interessante, né? Porque às vezes a pessoa tá tentando parar de fumar e tem ali o pessoal, para, ó. Não, é só mais um cigarro. Não, vai parar de beber? Sim, Exato, você não vai voltar, né? Ou então uma certa pornografia, cobrança. mandando vídeo pornográfico o tempo todo e a pessoa tentando parar. Nossa, eu tinha um grupo de futebol que toda quarta-feira, 8 horas da noite, um abençoado mandava... Mas ele mandava uns 80. Travava 8 horas da noite. Era toda quarta-feira. Era ritual. Que é quando assim, tem o jogo, não é? Mas travava. Meu Deus do céu. Travava o celular. Aí, às vezes, os caras ficavam bravos, tiravam ele do grupo. Mas era assim, toda quarta, tal horário, ele mandava... Mas quando eu via que travava meu celular, eu falava, olha lá, o desgraçado mandou... Já tá mandando coisa. Mandou coisa. E o meu, na época, era aquele... Tipo, depois que eu aprendi que dava pra você não salvar a mídia, né? O meu, tudo que vinha, salvava, né? E aí, às mais vezes, eu memória nem do via mais celular. o grupo do futebol e, de repente, você tá vendo a galeria, tem Cara, 200 vídeos. lotado Fala, de meu. vídeo. Então... Mas e aí, como que uma pessoa lida com isso? Eu ou saio ela do sai grupo dos amigos, Ou ela pede pra ele não mandar. Existem N ferramentas. É que às vezes a gente, né, por conta dessa questão social, por conta de uma pressão social, só eu no grupo vou reclamar? Ninguém falou nada. Mas às vezes se aquela pessoa reclama, outros também falariam. Mas sim, todo mundo tá esperando o Alguém precisa primeiro. dar Né? Mas é ter coragem e aquilo, né? Em mim é um problema. Né? Então eu preciso. Se tem outras pessoas ali que tem aquele problema, cada um que lute a sua batalha. Mas eu preciso. Né? Eu tinha um amigo que ele passou por algumas questões na vida dele, ele tinha um problema com álcool. E ele ficou muitos anos sem ir nos meus aniversários, porque eu geralmente fazia em balada, em pagode e tudo mais. E ele falava pra mim, ele passava, às vezes, passava em casa antes, me dava parabéns, dava um abraço, falava, eu não vou, porque eu sei que se eu for é uma porta de entrada. Porque eu vivi muito o fundo do poço voltado pra essas questões. Eu gastei muito dinheiro em balada, eu perdi muita coisa, a bebida destruiu minha vida. E aí eu não vou porque eu sei que eu sou fraco. E se eu for, eu vou acabar Eu acho que é quando você percebe que o problema é só seu. E é muito da hora. Tipo assim, E a muito louco isso. amizade continuou, não continuou? Sim. Isso que é o mais importante. Porque a galera tem muito medo de colocar limite, tem muito medo de falar que não vai, por medo de perder a amizade, por Sim. medo do fulano ficar bravo. Não, mas foi o sensacional. que é mais importante? O fulano ficar bravo ou você? É isso que eu tô dizendo, o problema é só nosso. Exatamente. Então, assim, no final eu que vou pagar a conta. Exatamente. Não, mas foi uma atitude sensacional. Hoje ele frequenta os aniversários, mesmo tendo que bebida, legal. porque aí foi uma questão dele, né? Trabalhar esse autocontrole, foi um Conseguiu. processo e tudo mais, mas Ótimo. achei de uma coragem que talvez eu não teria. Mas e quando isso acontece dentro de casa? Sei lá, tô tentando parar de comer fritura. E o pessoal ali tá me enchendo o saco. Para de frescura. Não, come aí a coxinha e tal. Ou você vai fazer sua própria comida. Vegano. Acho que essa é a parte mais difícil. Alguém que, de repente, muda... escolhe ser vegano, vegetariano. Aí acho que é... Só que aí vai... Por exemplo, se de repente eu me torno hoje vegano, eu vou tentar conscientizar. Ou eu vou fazer coisas separadas. Por exemplo, eu amo coentro. Não sei se vocês gostam. Eu gosto também. Eu gosto de coentro. Gosto de colocar coentro no feijão. Não em tudo, igual você já tá falando, que eu tô percebendo. Não em tudo, assim. Eu gosto de colocar no feijão, Tipo por do exemplo. leite, né? Nossa. Eu gosto de colocar no feijão, por exemplo. E a minha esposa não gosta de coentro.
E aí, às vezes, quando eu tô com muita vontade de comer feijão e colocar coentro, aí eu faço 2. Sim. Uma panela dela, uma panela minha, ou eu tiro um pouco antes de colocar. Então a gente vai se conscientizando e se ajudando, né? Dentro de casa vai funcionar dessa forma. Agora, mudar ciclos e tudo mais, às vezes é difícil. Né? Aí vai muito do seu autocontrole. Né? Mas a pressão social é muito grande. E outra, por exemplo, alguém que é viciado em maconha. Aqui no Brasil, a maconha é vista de um jeito. Aí você vai morar em Amsterdã. Lá é aceito. Então lá é legalizado. O que eu vou fazer? Às vezes a pessoa, mesmo que ela seja viciada, ela, pela questão social, pela cultura que ela tá vivendo no lugar que ela tá morando, ela vai acabar se adequando àquilo. E pra ela, não deixa mais a sensação de que eu sou viciada. Porque aqui todo mundo fuma. Então eu já não sou mais viciado. Eu tô dentro da minha tribo. A pessoa até se sente excluída se ela não fumar também. Né? É uma pressão social, porque se de repente eu sou o careta. Isso até na nossa época de escola, né? Se fosse aquele que não usava, que não era o careta, não oferece. Então, é muito... Vai muito da sua consciência, né? Eu já, na minha vida, eu já experimentei. Eu nunca, na verdade, olha só... Desde pequeno eu sempre tive bronquite. Então minha mãe sempre foi colocada pra mim assim, que eu nunca poderia fumar porque eu morreria, né? E eu nunca tive vontade da questão do cigarro. Ainda bem, né? Uma vez meu padrasto deixou na janela lá acesa, eu dei um trago, tossi pra caramba, mas nunca fez sentido porque eu sempre tive um medo em relação à bronquite. Já experimentei maconha uma vez também, não senti nada, não deu nada. E aí não faz sentido pra mim. Sim. Então, por exemplo, eu jogo em time de futebol de várzea. A gente senta no vestiário, começa a se trocar, começa a passar. Quem acende vai passando e eles já me pulam. O Alan é careta. Que bom, né? Ótimo. Que eles fazem isso. Porque eu sempre nego e tudo mais, então já entende. Então já não... Mas eu não preciso deixar de jogar, deixar de participar do time e tudo mais. É legal a pessoa lidar bem, ter essa consciência e conseguir lidar bem com isso, porque ela pode se sentir mal. Domingo eles vão passar lata de Coca-Cola agora. Ai, meu Deus, não vai domingo. O pessoal tá falando que você é careta, tá falando que você não é da galera ali. Você precisa estar muito bem resolvido. Eu acho que esse é seu propósito mesmo, né? Mas influencia tanto na parte, né, nesse quesito de influência, né? Então, por exemplo... hoje você vê comerciais, influencers, né? Que de repente, às vezes eu amo aquele influencer, aí ele começa a usar uma coisa, eu quero usar também. Eu lembro que alguns anos atrás teve o Big Brother que tinha a Jade, que ela tampava o umbigo. E aí eu tava trabalhando na escola e eu via muitas meninas aí com o umbigo tampado, né? Então, por certa influência. Meninos que nunca tinham pensado, que nunca tinham reparado no próprio umbigo. Sim, de repente começaram a tampar, porque a Jade no Big Brother. Então, e existe muito isso. Eu vi tal famoso que usa vape, que é hoje um dos vícios, principalmente na adolescência, é um dos vícios mais perigosos que tem, que é esse cigarro eletrônico. E o pessoal acha que tá tudo bem, né? Que tá tudo certo. Que faz muito mais mal do que o cigarro, do que a maconha, do que qualquer outra coisa, né? Adolescentes estão assistindo, usem, brincadeira. Não. Mas é um vício, né? Então, por exemplo, agora, na última experiência profissional que eu tive no colégio, tinha adolescentes que vão, às vezes, pro banheiro pra usar... No meio da aula. O cigarro eletrônico, aí perdeu, né? E aí é onde entra, né? É um dos sinais ali do vício, né? Quando eu deixo as minhas responsabilidades para poder usar ou fazer aquilo, ou ter algum tipo de comportamento, né? Então é uma fuga de uma coisa que eu não tô sabendo lidar, emocional negativo, e aí eu tenho... Corre pra isso. E aí você tinha algum tipo de intervenção quando você via esse tipo de comportamento? Quando eles faziam escondido, né? Então... Geralmente eles mesmos contam pra alguém, e aí chegava pra nós, a gente conseguia fazer uma orientação, conversava com os pais, né? Levamos palestra pra dentro da escola, né, para falar sobre isso. Então é uma questão bem... E é uma questão nova, né? Tem pouco material para falar disso. Então hoje, por exemplo, eu fui num congresso em que teve 2 médicas em que elas palestraram sobre isso e falaram, né? Deram casos de adultos com 26, 24 anos que estavam chegando no hospital com o pulmão acabado e nunca tinham usado nenhum outro tipo de droga. Só usava o cigarro eletrônico. Mas ainda são poucos casos, ainda tem pouco estudo, né? Tem uma variedade de substâncias. Quem tá usando ainda não chegou lá na frente pra gente ver o resultado, né? Assim como muitas outras coisas, a gente ainda não tem resultado. É bom parar enquanto é tempo, né? Mas a gente vai ouvir muito ainda falar disso. É verdade. Eu não vou ser essa pessoa. Não estarei na estatística. Que bom. E aí tem a pressão também da questão da sociedade, por exemplo, dependendo do lugar que a pessoa vive, dependendo da sua questão financeira e tudo mais, ela não tem acesso, né? Então, por exemplo, hoje quem consegue fazer uma terapia particular?
Ou quem tem um convênio médico consegue fazer uma terapia e consegue trabalhar essas questões. E aqueles que não têm, né? Aqueles que vivem na falta. Se o vício nasce numa falta, e aqueles que vivem, que nunca tiveram. E que vivem, desde quando nasceram, vivem na falta. E que às vezes encontram no vício uma maneira talento de... ali. né? Então, sim. eu lembro que a gente fazia trabalho voluntário de levar comida, né? Para irmão de rua, né? Na madrugada e tudo mais. E às vezes eles falavam, né? Pedia dinheiro, né? Pô, mas se eu te der dinheiro, você vai... né? Na nossa cabeça, se eu te der dinheiro, você vai usar droga, você vai tomar cachaça e tudo mais. E aí uma vez um irmão de rua falou, muitas vezes a cachaça é o que aqueceu, né? O nosso corpo pra gente conseguir resistir uma noite de frio. Porque tomava a bebida, ficava com o corpo quente e conseguia, às vezes, dormir. Né? Então... E aí, como é que eu vou falar? Como é que eu vou tirar isso dele se eu não vou dar nada? Né? Não, você não vai mais usar a bebida alcoólica. E o que eu dou pra ele? Né? Então, a questão social, ela influencia muito. Sim. Né? Então... Sim. Você falou sobre pessoas que não têm a oportunidade de fazer terapia. E realmente isso é uma realidade de muita gente. Então, se você tivesse que fazer um resumo do que a pessoa poderia fazer pra lidar com o vício. Que não seja a busca por um profissional. Sem ela gastar dinheiro. Isso. Ter uma rotina, né? Então, Perfeito. horário pra acordar, Isso sempre aparece aqui, viu? No podcast. Sim. Ter rotina. Pra gente ver a importância que isso tem na nossa vida, né? Ó, Bora lá. Se organizar. ter uma rotina, né? Então, uma boa noite de sono. Então, ter pelo menos 7 horas, 8 horas no mínimo ali de sono. Tentar ter uma boa alimentação, né? Então, sei lá, se alimentar de 3 em 3 horas, que é o que os nutricionistas falam. Mas tentar ter uma boa alimentação, né? Praticar esporte, né? Atividade física. Se conseguir todo dia, amém. Se não conseguir, ter uma rotina de 2, 3 vezes na semana. E aí, atividade física, você pode começar com a caminhada. Você pode começar com uma corrida na rua. Você não precisa necessariamente da academia, né? Você pode tentar dar o seu jeito, né? Pô, não tenho hoje grana pra fazer academia. O que eu consigo fazer de exercício físico? Pô, eu tenho em casa uma televisão que tem acesso ao YouTube. Então, tem treinos no YouTube, né? Eu geralmente falo pros pacientes, tem um treino que chama HIIT, se eu não me engano. Que é treinos de 8, 10 minutos de alta intensidade, que, são 8, 10 minutos de 24 horas do seu dia. Né? Então, parar um tempo para você se cuidar, né? Se olhar. Ter boas relações, né? De amizade, de confiança, de ter trocas, de ter conversas, né? Igual essa que a gente tá tendo agora, né? Então, conversas de qualidade, né? Não consigo fazer uma terapia, mas eu consigo falar com alguém sobre os meus problemas. Reciclar consigo ali o falar meio com os que meus você tá, amigos, consigo ter um amigo ou outro que eu consigo me abrir. Rede de apoio, né? Ter uma rede de apoio, ter um acolhimento, né? Encontrar um hobby, né? Se não quero, não pode gastar. Então, vou tentar encontrar um hobby, né? Uma corrida, caminhada. Ter algum suporte que você encontre algo que seja algo prazeroso pra você, que te traga alguma alegria, que você se encontre. Vou desenhar, vou pintar, vou fazer qualquer coisa que seja um hobby. Vou separar um dia da minha semana, 2 dias da minha semana, um tempo pra isso. Vou ler, né? Então, ocupar a cabeça de alguma forma. Tentar estruturar todo o seu dia, né? Então, de tal horário a tal horário eu estou trabalhando. Fora desses horários, o que eu consigo fazer? Consigo fazer uma caminhada, consigo fazer uma corrida, consigo praticar um hobby, consigo conversar com alguém, consigo ter alguma coisa. Sempre variando alguma coisa também. Ter momentos de descanso e tudo mais. Então, né, exercício de respiração, né, uma meditação, isso ajuda muito. Né? Eu passo também bastante isso Eu também, eu adoro. Para pacientes. Né? Então, fazer a respiração diafragmática, que é uma respiração que seria a respiração, entre aspas, correta, que é a respiração que coloca tudo no lugar. Né? Porque a gente já acorda, se você imaginar o nosso dia a dia, você já acorda dando corda. Né? Se você tem 10 grupos no WhatsApp, isso é pouco, né, pra hoje em dia, mas se você tem 10 grupos no WhatsApp com 20 pessoas, se você acordou e já mandaram bom dia nos 10, você já teve contato com 200 pessoas e você nem abriu o olho direito. É verdade. Né? Então, tentar criar bons hábitos, né? Então, colocar o celular para um pouquinho longe de você, por exemplo. Hoje eu não tenho mais o hábito de ficar no celular deitado na cama, por exemplo. Assim, Legal. Porque várias vezes ele caiu na minha testa por causa do sono, mas de tentar manter um pouco longe, né? Legal. Por quê? Porque eu sei que às vezes o meu filho tá vendo um desenho, se eu abro o celular aqui, a luz do celular, ele já muda, ele já vem aqui pro meu colo e já olha, né? Já sabe. Então, são hábitos que a gente consegue tentar mudar dentro de casa, né? Eu tenho uma paciente que ela fala, não pego no celular quando eu acordo. Eu acordo, vou fazer minhas
as necessidades, vou fazer a minha higiene, vou tomar meu café e depois que eu tomo meu café, aí eu pego no celular. Isso é ótimo. Perfeito. Né? Eu já acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular para desligar o alarme, aí eu já olho para ver se tem mensagem. É Às vezes eu nem- automático, né? Mas Às vezes. já tá no automático, né? E é um vício. É Uhum, verdade. com certeza. Hoje, por exemplo, o TikTok é uma rede social muito viciante, né? E ela é com... A base dela é como se fosse a base pro Viciar vício mesmo, mesmo. né? Então, é como se a base dela fosse igual a máquina de caça-níquel que tinha nas padarias, né? Você não sabe o que vai vir. Você coloca a moeda, coloca Gente, eu já dinheiro, tirei o TikTok do meu celular acho que umas 13 vezes, mas eu baixei de novo. você coloca a moeda, você coloca o dinheiro na maldito, máquina, né? puxa a alavanca, perdeu uma hora ganha. É igual o TikTok, né? Você É. arrasta um vídeo, uma hora vem um vídeo que você gosta. É. Agora... Aí daqui a pouco vem outro que não faz sentido. Essa não faz sentido. incerteza, ela E se você que falar, te não, movimenta. mas tem um algoritmo. Se fosse só pelo algoritmo, só ia aparecer vídeo que você gosta. É verdade. É verdade. Mas não, aparece vários Vai aleatórios. que você gosta de outra coisa. Exato, que é pra ir te prendendo e vai... É um limbo, É isso. sem fim. É isso aí. Ele praticamente já respondeu de uma forma muito A nossa pergunta. completa a nossa pergunta padrão, que é o que você diria, que conselhos você daria para quem quer buscar uma vida mais saudável, equilibrada. Você falou aí bastante coisa muito bacana. Tem mais alguma coisa que você acrescentaria? Pra essa pessoa que busca essa vida equilibrada. Assim, se conseguisse, acho que a terapia ela é sensacional. Uhum. Independente de qual for a linha, de qual for a terapia Sim. que você conseguir, mas acho que é fundamental você ter esse uma terapia acompanhamento. pra você, ter um acompanhamento profissional. Atividade física, hobby, boa É, alimentação, boa noite de sono. Falou muito bem. É o básico, né? E encontrar É o um básico. propósito.